Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa terça-feira, começa agora. O presidente eleito Jair Bolsonaro viaja a Brasília para acompanhar os trabalhos da equipe de transição. Expectativa é de que lista de ministros seja fechada até o final da semana. O presidente Michel Temer sanciona aumento de salários no Supremo Tribunal Federal de R$ 33 mil para R$ 39 mil. O ministro do STF corta auxílio moradia para amenizar efeito cascata nos gastos com funcionalismo. Começa hoje a 20ª edição do Feirão Limpa Nome em São Paulo, a cidade com o maior número de inadimplentes do país. Algumas empresas participantes oferecem descontos de até 70%. Em todo o país, o número de consumidores com pagamentos atrasados chegou a 61 milhões em setembro. Força-tarefa da Operação Lava Jato em São Paulo denuncia ex-presidente Lula por lavagem de dinheiro em suposto esquema de tráfico de influência com a Guiné Equatorial. A defesa nega. A ONU aprova o primeiro pacote de ajuda emergencial para a Venezuela. O Fundo das Nações Unidas liberou 9 milhões de dólares para apoio a programas humanitários no país. Até então, o regime de Nicolás Maduro relutava em aceitar ajuda internacional. E o presidente Donald Trump desqualifica o relatório feito pelo seu próprio governo sobre o aquecimento global. 13 agências federais e 300 cientistas do clima alertam para as perdas econômicas que os Estados Unidos sofrerão até o final do século, devido aos gases de efeito estufa. No esporte, os jogos do Brasileirão com a despedida de Jefferson, goleiro do Botafogo. E só deu Brasil na etapa da Copa do Mundo de ginástica artística. 2 ouros e 2 pratas no feminino. Acontece até sábado no estacionamento do Shopping Itaquera, na zona leste de São Paulo, o Feirão Limpa Nome do Serasa Consumidor. Mas dessa vez há uma novidade. Também dá para fazer todo o processo online. Daniele e Natanael têm uma dívida de 11 mil reais. Há 2 anos, com o nome sujo, vieram tentar uma negociação. Eu quero sair daqui totalmente limpa. Desde 2011, a Serasa realiza feirões para que consumidores e empresas entrem em acordo e as contas sejam quitadas. Oferecem descontos que podem chegar a 95% dos juros. As empresas estão famintas aqui para querer negociar e o consumidor tem um certo poder de barganha por causa do 13º, ele está com dinheiro na mão. Em todo o Brasil existem mais de 61 milhões de inadimplentes. Segundo a Serasa Experian, para cada CPF existem em média 4 dívidas, somando pouco mais de R$ 4.400. A metade das pessoas endividadas tem outro problema, o desemprego, que dificulta ainda mais a tentativa de limpar o nome. Mas é bom seguir algumas dicas para não piorar a situação. A gente recomenda que a pessoa primeiro entenda a dívida dela, então, de fato, faça uma autoanálise, primeiro entendendo qual que foi o valor original daquela dívida, quanto de juros, de correção que sofreu aquela dívida. Aí olhar para dentro de casa, olhar o orçamento e ver, não se comprometer com mais do que 20% da sua capacidade de renda agora. Para participar da versão presencial no estacionamento do Shopping Itaquera, na zona leste de São Paulo, é preciso levar documento com foto e número do CPF. O atendimento vai até sábado, das 8 da manhã até às 6 da tarde. Quem não puder comparecer, pode fazer pela internet. Basta acessar o site serasaconsumidor.com.br. Quem consegue limpar o nome, não esconde o alívio. Para casa mais tranquilo. Opa, com certeza. Para as crianças que sonham em ser bailarinas, estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos de dança do Teatro Municipal de São Paulo. São mais de 200 vagas para as turmas de 2019. E a primeira etapa de seleção acontece agora, em dezembro. O repórter Eduardo Campos tem os detalhes para a gente ao vivo. Boa tarde, Eduardo. Tudo bem, Ana? Boa tarde a todos. Olha, as inscrições vão até sexta-feira agora, dia 30, e vale para crianças a partir dos 7 anos de idade. Isso tanto para as meninas quanto para os meninos, que vocês acompanham aqui no vídeo. Vou conversar aqui com a Priscila, diretora artística da Escola de Dança do Teatro Municipal. Priscila, muito boa tarde para você. Como que funcionam as inscrições? As inscrições, elas são do processo seletivo, crianças a partir de 7 anos ingressam no primeiro ano e os demais anos, meninas podem se inscrever até 2004 e meninos até 2003. Tem que ter alguma noção de balé para entrar aqui ou não? Para o primeiro ano e segundo ano, não, mas o terceiro ano em diante, sim. Bom, e como que faz? Além de balé, tem outras danças, né? Sim, outras modalidades, contemporâneo, sapateado, música e canto, eficiência física, dança caráter, danças brasileiras, história da dança, orientação vocacional. Tem muita coisa, né? Além de balé, tem essas outras danças. É gratuito e qual que é a duração do curso?
São 9 anos de curso. E eles ficam todos os dias na escola, de segunda a sexta, 5 horas por dia. Certo, Priscila, obrigado pelas suas informações. Vou passar o serviço, você acompanha um pouquinho mais a apresentação. Quem quiser se inscrever, é só entrar no site, aparece aí no seu vídeo, é Teatro Municipal, teatro com TH, tá? teatromunicipal.org.br, Ana. E tudo de graça, sem dúvida, uma grande oportunidade. Obrigada, Eduardo, pelas suas informações. Aldo? A Petrobras anunciou uma nova redução no preço da gasolina vendida nas refinarias. A partir de hoje, o litro do combustível passará de R$ 1,55 para R$ 1,50. É o menor valor em 13 meses e o 17º corte consecutivo. O ciclo de queda, iniciado em setembro, foi motivado pelo recuo do dólar às vésperas do primeiro turno das eleições presidenciais. De lá para cá, o preço da gasolina nas refinarias da Petrobras já caiu 34%. Somente em novembro, a queda acumulada é de 19%. Mas redução do preço nas refinarias não significa necessariamente preço mais baixo nas bombas. Os postos de combustíveis têm segurado o repasse do preço final da gasolina. De acordo com a ANP, na semana de 11 a 17 de novembro, a fatia que fica com os postos cresceu 27%, enquanto o preço da gasolina nas bombas caiu apenas 1,75%. O Banco Central vai leiloar hoje 2 bilhões de dólares das reservas internacionais. Desde o fim de agosto, a autoridade monetária não fazia esse tipo de operação para conter a disparada do dólar. A decisão veio após o fechamento do mercado de câmbio nesta segunda-feira, quando a moeda norte-americana subiu mais de 2%, cotada a R$ 3,91. É o maior valor para a divisa em quase 2 meses e a quinta alta consecutiva. O dólar foi afetado pelo cenário externo após o presidente Donald Trump declarar que pretende seguir em frente com o aumento de tarifas sobre as importações chinesas e a expectativa da divulgação da ata da reunião do Banco Central dos Estados Unidos, que pode indicar aumento dos juros norte-americanos, o que atrairia recursos aplicados em outras economias, como a brasileira. Neste momento, o dólar está sendo negociado a R$ 3,89. A Prefeitura de São Paulo estima que um trecho da Marginal Pinheiro seja liberado esta semana. O viaduto que cedeu será suspenso por mais macacos hidráulicos. Hoje, o prefeito Bruno Covas foi até o local para vistoriar o andamento da obra. O prefeito estava acompanhado do secretário de Infraestrutura e Obras, Vitor Ali, e do secretário de Mobilidade e Transportes, João Otaviano. Eles conversaram com a equipe técnica, que explicou que já está tudo pronto para colocar os outros macacos hidráulicos, que servem para segurar a estrutura, e assim fazer um estudo para entender a melhor forma de consertar o viaduto. A previsão é que até o final de semana sejam liberados 15 quilômetros da pista expressa da Marginal Pinheiro. Bruno Covas também comentou sobre o inquérito aberto pelo Ministério Público, que investiga a responsabilidade dele e do secretário pela queda do viaduto. O prefeito disse que está à disposição para esclarecimentos. A gente tem trabalhado desde o início para poder resolver a questão o mais rápido possível. Agora, responsabilizar uma administração que está há 8 meses em relação à manutenção de um viaduto que tem 40 anos... é uma dificuldade argumentativa mais difícil que um duplo twist carpado. Volto a dizer que a gente está à disposição do Ministério Público, como está à disposição do Tribunal de Contas, da Câmara de Vereadores, de qualquer órgão de controle, da imprensa, da sociedade, para prestar todos os esclarecimentos necessários. Aumento de salários no Supremo Tribunal Federal e Procuradoria-Geral da República já está em vigor. As leis assinadas nesta segunda-feira pelo presidente Michel Temer foram publicadas na edição de hoje do Diário Oficial da União. O aumento foi aprovado pelo Senado no último dia 7 de novembro. Os salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal e do Procurador-Geral da República foram reajustados em 16,38%. Com isso, passam de R$ 33.000 para R$ 39.200 por mês. Como o valor da remuneração dos ministros do Supremo é considerado o teto do funcionalismo público, haverá efeito cascata nos salários mais altos da administração pública, provocando aumento de despesa calculado em cerca de R$ 4 bilhões por ano nas contas da União e dos estados. Logo após o aumento ser assinado pelo presidente da República, o ministro Luiz Fux, do STF, revogou o pagamento do auxílio moradia de R$ 4.300 por mês, que era pago para juízes, integrantes do Ministério Público, defensorias públicas e tribunais de contas, como forma de compensar o aumento dos gastos públicos com o reajuste.
presidente eleito Jair Bolsonaro volta a Brasília para encontros com a equipe de transição do novo governo. Ele deve definir os últimos nomes que faltam para compor a equipe do futuro governo. Como nas outras 3 vezes em que viajou para Brasília, Bolsonaro saiu logo cedo de casa, em um condomínio na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, acompanhado por forte esquema de segurança. Ele embarcou em um jatinho da FAB na base aérea do Galeão, junto com assessores. Em Brasília, o presidente eleito foi direto para o prédio do Centro Cultural Banco do Brasil, onde funciona o gabinete de transição. Ele deverá receber o embaixador do Peru no Brasil. A expectativa é de que Bolsonaro também conclua nesta viagem o anúncio dos nomes do primeiro escalão do futuro governo. Até agora, 11 foram anunciados, 4 deles militares da reserva. Bolsonaro também deverá bater o martelo com a equipe de transição sobre qual o número máximo de ministérios do novo governo. A meta inicial de 15 foi subindo e agora pode chegar a 20. O presidente eleito deverá passar a noite na capital federal e retornar ao Rio de Janeiro somente amanhã à tarde. Com um orçamento de aproximadamente 120 bilhões de reais, o Ministério da Educação deve passar por mudanças no governo de Jair Bolsonaro. Uma delas é a ampliação do ensino à distância. Isabela se preocupa com o rumo que a educação pode tomar com o novo governo. Mãe de 2 filhos que estão no ensino fundamental, ela espera que a formação garanta autonomia aos filhos. A parceria casa-escola tem que oferecer uma educação que ela possa entender para que lado ela quer ir de política, para que lado ela quer ir acadêmico, enfim, que seja uma coisa global, que ela consiga caminhar com as próprias pernas, que ela tenha capacidade de discernimento. O futuro ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, prometeu uma gestão mais Brasil, menos Brasília, lema do presidente eleito Jair Bolsonaro. Sinalizou que dará mais autonomia para estados e municípios na definição de metas e prioridades na educação. Qualquer tipo de ação que aumente a desconfiança e que faça um cisma entre os interesses das famílias e o interesse das escolas, ou a forma de atuar das famílias e das escolas, é um problema para o jovem, para a criança, para o aluno. Né? E a gente multiplicando isso na sociedade, para a sociedade como um todo. Uma das ideias defendidas é a ampliação do ensino à distância. A reforma do ensino médio já prevê até 30% desta modalidade de ensino. No programa de governo, também está a proposta de construir uma escola militar em cada capital do país. Acho ótimo. Claro, estudei escola militar. Acho muito bom. Por que é bom? Porque a disciplina, há uma cobrança bastante razoável em relação à educação. Acho que faz parte. Não concordo. Eu acho que o militarismo, não sei se traria algo tão bom para a população assim. O posicionamento do futuro ministro da Educação está alinhado com o projeto Escola Sem Partido. A votação na Câmara dos Deputados vem sendo adiada desde julho. O projeto impõe regras aos professores a respeito do que pode ser ensinado em sala de aula. Entre as propostas está a proibição da manifestação de posicionamentos políticos, ideológicos ou partidários. Sou a favor. É uma discussão nervosa, tensa, mas que a sociedade tem que encarar, sim. O foco da política educacional do próximo ministro não deveria ser essa discussão, deveria ser a melhoria da qualidade dos professores que estão em sala de aula. Garantir que eles dominam o conteúdo do que eles vão ensinar, por um lado, e garantir que eles entendem e dominam as técnicas de didática. O governador eleito de São Paulo, João Dória, anuncia neste momento novos nomes para o seu gabinete. Felipe Sabará, que foi secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social na gestão João Dória, será presidente do Fundo Social, e Lia Porto, subprocuradora-geral da área tributária estadual na gestão Alckmin, como procuradora-geral do Estado. A primeira-dama, Bia Dória, também participa da entrevista coletiva. Vamos ouvir um trecho. O maior centro de organização de ajuda humanitária do mundo não governamental. Nem precisou pedir as palmas, né? Queria... O som não está como estava ontem. Ontem, 10... Bom, também ao nosso lado, Felipe Sabará.
Agora sim. Agora temos um microfone e um som de qualidade. Agora sim. Igualmente aqui ao meu lado, Felipe Sabará. E aqui tem uma inovação. Felipe Sabará, eu já explico na sequência, paulistano, 35 anos, formado em Economia e Relações Internacionais pela FAAP, a Fundação Armando Álvares Penteado. Foi secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social na nossa gestão na Prefeitura de São Paulo e também do Bruno Covas. Eles estão lá com um problema na transmissão do áudio do microfone do governador eleito. Já a gente atualiza se houver alguma novidade em relação aos nomes anunciados. A Força-Tarefa da Operação Lava Jato em São Paulo denunciou o ex-presidente Lula por lavagem de dinheiro num suposto esquema de tráfico de influência com a Guiné Equatorial. Segundo denúncia, uma doação de R$1 milhão teria sido um pagamento por intermediar negócios do grupo brasileiro ARG no país africano. Segundo o Ministério Público Federal, Lula recebeu a quantia em forma de uma doação da empresa ao Instituto Lula entre setembro de 2011 e junho de 2012. Os procuradores afirmam que o dinheiro foi um pagamento por Lula ter intermediado uma negociação entre o empresário dono da ARG, Rodolfo Gel, e o presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang. Os negócios se referiam à construção de rodovias no país africano. O Ministério Público disse que conseguiu provar a transação com base em e-mails encontrados em computadores no Instituto Lula, apreendidos em março de 2016 na Operação Aletheia, 24ª fase da Operação Lava Jato de Curitiba. O empresário Rodolfo Gel também foi denunciado pelos crimes de tráfico de influência em transação comercial internacional e lavagem de dinheiro. A defesa do empresário informou que desconhece o teor da denúncia. O advogado do ex-presidente Lula, Cristiano Zanin, afirmou em nota que a denúncia subverte a lei e os fatos para fabricar uma acusação e continuar a perseguição política contra Lula. Disse ainda que o ex-presidente não teve oportunidade de prestar esclarecimentos sobre o episódio. Fala de esporte, complemento da penúltima rodada do Campeonato Brasileiro de 2018. E 2 jogos marcaram essa segunda-feira, em ambos definições e despedidas. Vamos ver. O adeus aos gramados do goleiro Jefferson do Botafogo começou antes do jogo. Um vídeo divulgado pela TV oficial do clube lembrou os momentos marcantes do botafoguense pelo time de General Severiano. Aos 35 anos de idade, o goleiro foi tricampeão carioca pelo Glorioso e defendeu por 5 anos a seleção brasileira, sendo goleiro reserva no Mundial disputado aqui no Brasil. Mas vamos ao jogo de ontem, contra o já rebaixado Paraná Clube. Com 2 gols de Eric, o Botafogo fez 2-1 na equipe do Sul e somou mais 3 pontos no Brasileirão. Alex Santana descontou em um golaço. No outro jogo da noite, São Paulo e Sport Recife no Morumbi. Um empate sem gols que deixa o tricolor fora da zona de classificação para a Libertadores e o rubro-negro dentro da zona de rebaixamento. O São Paulo teve a chance da partida, mas Nenê perdeu o pênalti defendido por Maílson. E com esse resultado, o Ceará está garantido na elite do futebol nacional em 2019. Tudo bem, que pênalti foi esse também. 2 ouros, 2 pratas. O Brasil dominou as finais femininas da etapa de Cottbus da Copa do Mundo de Ginástica Artística na Alemanha. Vamos ver. O Brasil voltou a brilhar e subiu ao pódio em todas as finais femininas da etapa, com 3 ouros e 3 pratas. Rebeca Andrade manteve a ótima forma na disputa na Alemanha. Depois das 2 medalhas de sábado, ouro no salto e prata nas barras paralelas assimétricas, a ginasta foi a melhor da final da trave, com 13.766 na pontuação final. Dessa vez ela ganhou companhia. Flavinha Saraiva, que havia sido a melhor na classificatória, ficou com o segundo lugar com 13.266 pontos. E na sequência, Flavinha ficou com ouro no solo, fazendo dobradinha com Jade Barbosa, que terminou em segundo lugar. Dayana Varinska, da Ucrânia, foi a terceira. A Copa do Mundo de Aparelhos é uma novidade no calendário da Federação Internacional de Ginástica. A etapa de Cottbus é a primeira de 8 a serem realizadas até 2020. As ginastas e os ginastas, que somarem mais de 3 participações, poderão tentar classificação para a Olimpíada de Tóquio. Estamos em Marte, ou melhor, a sonda InSight nos representa no planeta vermelho. A partir de agora, ela terá bastante trabalho pela frente. São 2 anos de pesquisas. Não dá para ver, mas com certeza havia muitos dedos cruzados torcendo para que a sonda InSight cumprisse a primeira parte de sua missão, chegar ao solo marciano. O intervalo entre a entrada na atmosfera e o pouso é chamado de 7 minutos de terror, porque tudo pode dar errado. Por isso, olhares atentos e palmas a cada etapa vencida com sucesso. Na contagem regressiva,
À medida que o pouso se aproximava, a tensão e a ansiedade eram visíveis nos rostos dos técnicos que acompanhavam tudo na sala de controle da missão InSight. Touchdown confirmed. Aterrissagem perfeita. Na primeira imagem enviada aqui para a Terra, dá para ver o horizonte de Marte, apesar da lente suja de poeira. Essa outra foto mostra a superfície marciana com mais nitidez. Pela primeira vez, uma sonda vai pesquisar o interior de Marte. Descobrir como o planeta foi formado será útil também para estudos sobre a Terra. Esta é a 8ª vez que a NASA consegue fazer um pouso em Marte. Uma nave tripulada está nos planos da Agência Espacial para a década de 2030. A seguir, a ONU aprova o primeiro pacote de ajuda emergencial para a Venezuela. O Fundo das Nações Unidas liberou 9 milhões de dólares para apoio a programas humanitários no país. O presidente Donald Trump desqualifica relatório feito pelo seu próprio governo sobre o aquecimento global. 13 agências federais e 300 cientistas do clima alertam para as perdas econômicas que os Estados Unidos sofrerão até o final do século por causa dos gases do efeito estufa. A gente volta já. A alta comissária dos direitos humanos, Michelle Bachelet, foi convidada por Nicolás Maduro a visitar a Venezuela e o país aceita pela primeira vez a ajuda emergencial da ONU. O governo do presidente Nicolás Maduro aceitou 9 milhões e 200 mil dólares do Fundo Central de Resposta de Emergência das Nações Unidas. Parte do valor será destinado a programas humanitários, projetos de nutrição para crianças, mulheres grávidas e programas de saúde, na primeira ajuda financeira das Nações Unidas para o país em crise. Outra parte irá para pessoas em deslocamento ao longo da fronteira com a Colômbia. A Venezuela sofre com hiperinflação, desabastecimento de comida e medicamentos, além da alta criminalidade, o que levou mais de 3 milhões de pessoas a deixar o país. Para conhecer a situação de crise, o governo venezuelano convidou nesta segunda-feira a alta comissária dos direitos humanos da ONU, Michelle Bachelet, a visitar o país. Bachelet acolheu o convite e deve definir com o governo venezuelano a data mais adequada para a visita. O presidente Trump rejeita a conclusão de um relatório feito pelo próprio governo sobre os graves efeitos das mudanças climáticas na economia. Eu não acredito nisso, respondeu o presidente norte-americano Donald Trump aos jornalistas. Ele foi questionado sobre um estudo que alerta para o impacto potencialmente catastrófico das alterações climáticas no país e foi produzido pelo governo dos Estados Unidos, envolvendo 13 agências federais e 300 cientistas do clima. O relatório detalha como o aquecimento global, resultado da queima de combustíveis fósseis como petróleo, gás e carvão, prejudica todos os países e poderá provocar prejuízos de bilhões de dólares na economia norte-americana. Trump disse que leu alguns trechos do relatório, mas afirmou que não vai tomar medidas para reduzir as emissões, a não ser que o mesmo seja feito por outros países. Trump disse que é preciso olhar para outros lugares que também poluem, como a China, o Japão e a Ásia. O relatório destaca que já estão aparecendo eventos climáticos extremos, mais frequentes e intensos. Mas diz que as projeções de futuras catástrofes podem mudar se a sociedade trabalhar para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e se adaptar às mudanças que ocorrerão. Uma última notícia a respeito de esporte, a gente atualiza a situação da final da Copa Libertadores da América. Acontece uma reunião nesse exato instante na sede da Conmebol, que fica no Paraguai. No último sábado, a gente acompanhou os torcedores do River Plate que atacaram o ônibus do Boca Juniors a caminho do estádio Monumental de Nunes, quando seria jogada a segunda partida da Copa Libertadores. Participam desta reunião os presidentes do Boca, Daniel Angelici, do River, Rodolfo Donofrio, e o presidente da entidade da Conmebol, o Alejandro Domingues. A informação é de que a Conmebol, sim, avalia tirar, sim, o jogo da Argentina por conta da falta de condição de segurança. Os presidentes dos dois clubes, a informação que nós estávamos apurando, é que querem esse jogo sim na Argentina, mas é a entidade que acaba decidindo. O Boca entrou com um pedido na entidade também, na manhã de ontem, requerendo o título, com base no artigo 8 e 18 do regulamento disciplinar. Eles pedem a suspensão da partida e os pontos também do jogo por conta do comportamento dos torcedores do River. Como aconteceu justamente em 2015, na Bombonera, jogo da Libertadores, os torcedores do Boca Juniors, quem se recorda disso, jogaram um spray gás de pimenta naquele túnel que leva os jogadores do River Plate, levavam os jogadores do River para os vestiários. Portanto, estamos acompanhando, a gente vai trazer mais informações também ao longo da programação no Jornal da Cultura, na edição à noite.
Obrigado, Cadu, valeu. Jornal Cultura, primeira edição, termina aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o programa Panorama, que hoje, no Dia Nacional de Combate ao Câncer, fala sobre os avanços nos diagnósticos e tratamentos da doença. Uma ótima tarde e a gente se vê amanhã. Tchau. Tchau.